vai ficar a história? Como que você vai entrar nessa história? Você tem que entrar pela porta grande, não é? Então, se arrume um pouquinho aí, você está numa Professor, correria tá me aí. achando desarrumada, Não, professor? não, é que tu olhando aí esse seu cabelo bagunçado aí, não sei Bagunçado que. tá amarrado. É porque Não, mas eu vou agora às 5 horas. Aí eu já tenho outra ah, coisa que eu vou fazer às 4. Às tá 5 bom. horas é que a menina tá só me enrolando. Ok, Semana perfeito. passada eu arrumei, o senhor nem viu. Não, eu vi, eu sempre vejo você. Você sabe que eu sempre estou olhando para você. Oi, É porque eu. ainda não Pode entrou, falar. ainda não entrou mais ninguém, mas eu queria fazer um Aham. comentário para você, que nossa disciplina hoje foi ótima. Hum. Entraram duas pessoas novas, Keren, Ah. que você conhece, não sei, que é amiga de Francisco, e Alexandra. Então, a primeira parte foi, aqui está entrando Francisco, de Hum. apresentações, etc. E aí, Hum. falamos de todo, menos da disciplina. Você, Imagino. você está, Anarquista. total, Cheguei. boa tarde, gente. Como Boa você está? tarde. Tudo bem? Seja Tudo, bem-vindo, Francisco. tudo Eu tá, bem? eu estava falando aqui com Marileide que nossa disciplina hoje foi muito bonita, Foi? legal. Ah, foi demais. Não falamos Ah, muito não de pesquisa qualitativa, a gente hizo suas histórias orais, falando Sei. deles, quem são, entrou Keren se ah, que manteve, legal. Keren se manteve quase toda a aula, 3 horas e pouco. Eu acreditava que tinha perdido a gravação, mas tudo ficou gravado. Desde o Ah, que momento. ótimo, porque eu vou querer assistir. Então, foi muito bonita. E ao final falamos de como que vai acontecer nossa próxima aula de, da pesquisa qualitativa. E aí eu procurei a ajuda de nosso parceiro, eh, que é mais organizado do que eu sou anarquista, como você sabe. E então ele vai assumir, digamos assim, um roteiro para desenvolver nosso trabalho. Mas eu acho que foi Mesmo? muito humana, porque eu acho que você não pode entrar, o primeiro dia de uma disciplina, entrar direito a falar de programas, planejamento. Não acredito nada disso, não. Eu falo, como eu falei já com vocês, que esse é um processo humano mesmo. E aí, essa entrada, digamos assim, em uma disciplina nova, como é o caso de Keren, porque Keren hoje é a primeira vez que ela assiste a uma atividade do GenProf, se não me engano. Então, eu vou entrar com um programa enorme para a coisa, ela vai sair assustada de aí. E não vai É. querer estar nem aí depois. Então, foi muito leve, mas tem gente, você sabe, que não gosta muito do meu estilo, mas eu sou assim. E tudo dá Mas, certo com o tempo, tudo dá certo com o tempo, mas em uma dinâmica e um fluxo diferente. Então é mas isso. tinha alguém novo? Alguém que nunca apareceu antes? Não, está a Alexandra, que já você conhece, a única nova era Keren. Claro, Keren já me conhece, mas não conhecia a outros. E Sim. esses outros também não conheciam a Keren. Então era importante que ela se sentisse à vontade. Você sabe Uhum. que quando chega um estranho a qualquer canto, aqueles que são nativos desse canto olham assim um pouco, opa, esse quem é? Como que É essa pessoa é? natural. Não é? Não é assim? É, É. Então, sim. na pesquisa qualitativa, para falar um pouco de por que eu faço as coisas, eu não faço coisas é, sem saber, eu sei o que estou fazendo. Então, Keren era a estranha, digamos assim, era nova. E Uhum. ela tinha que entrar em um espaço que ela não conhece. As nativas de aí, Alda, Alexandra, Anete, Julie e Bergson, não conheciam ela.
Acredito que nunca viram antes. Então, era para ela se apresentar, dizer quem era, falar um pouco da sua vida, da sua história. E o que aconteceu? Opa, uma identificação. Opa, essa é das nossas. Tem nossa mesma história, é uma pessoa que estudou na mesma universidade do que vários aí, várias histórias que se cruzam. Então, ela já é do grupo, ela entrou pela porta grande. Tá Que entendendo? ótimo. Então É ótimo. essa forma de entrar é muito importante para fazer pesquisa qualitativa no campo. Ou seja, quando você vai entrar em um lugar, digamos assim, você vai fazer uma pesquisa qualitativa dentro de uma sala de aula. Você tem primeiro que se harmonizar com a comunidade nativa, que a comunidade aceite a sua presença dentro deles. Mas para que isso aconteça, tem que inspirar confiança. E essa confiança de onde nasce? Essa confiança nasce das falas, das trocas de ideias, de perspectivas, e não é pela razão, é pelo coração que você consiga se conectar com outros. Você tem muita gente que pensa, entre aspas, ideologicamente igual que você. Mas quando você está perto dessa pessoa, você não faz empatia. Por quê? Porque você não percebe essa conexão coração para coração. Então, isso é, a meu ver, muito importante. Eu trato de usar essa estratégia sempre que faço alguma atividade, seja qual seja a disciplina. Por quê? Porque o conteúdo, ele está nos livros, está nos artigos, e ele vai sair aos poucos. Mas essa oportunidade de encontro afiliativo, de encontro emocional, de encontro carinhoso, elas são irrepetíveis. Entendendo? Aqui está a Anete. Boa tarde, Anete. Boa tarde, professor. Agora eu estou com um problema na câmera do meu notebook. Vou Não, ficar só no áudio. eu sei que está acontecendo, que você não está arrumadinha ainda. Você não está. Como assim? Você está procurando ainda seu glamour. Você sabe que essa é uma norma aqui de não perder o glamour em nossas aulas, nossos encontros. Não é assim, Marileide? Marilei também sumiu. Ah, Eu acho que Marileide. eu acho que a minha câmera desconfigurou. Ela está de cabeça para baixo agora. De volta para o laptop. Eu Ei, acho que eu professor, já vou ter que configurar. Não sei como, mas depois eu vejo. Ó, como é que Opa, tá? o que é isso? Aí, Francisco, o que será isso? Opa, que será esse Não negócio? Eu sei, nunca vi. depois eu Eu, desligo e configuro. Eu vejo o que eu, é que é. eu nunca vi isso, não. Primeira vez que acontece. Eu Também nunca não, vi. viu? Tem eu Francisco, tira Pois uma é. foto, tira uma Mas foto, Francisco. eu já vou tirar. tirei. Mas Aí eu essa vou. Depois eu vou deixar sem o vídeo, depois fico só no áudio, tá? não é Aneta, que o professor já me chamou a atenção, porque meu cabelo estava amarrado, estava toda feiosa, não tinha glamour nenhum. Você acredita hoje? Não, pior, hoje de manhã eu cheguei do Pilates, aí vim direto pro É, computador. Imagina meu aí. caso, meu caso. Eu disse, já vou resolver outra coisa ali. Ok. Meu Bom, pimpolho vai fazer 18 anos amanhã, gente. Meu É? filho vai fazer sim. 18 Coisa amanhã. boa. Ah, que bom, que Aí, bom. aí eu estou correndo atrás para resolver as coisas, aquelas coisas de sempre. Ah, tá bom. Vamos Aí eu comer não esse quero bolo, perder. então. Eu não quero perder a minha aula aqui. Não vai perder. E Não é por você, isso que eu parei. Já compartilhei no grupo. você vai ter tempo para comemorar esses 18 anos. Você está também de parabéns, porque mesmo que ele está cumprindo 18 anos de vida, você está cumprindo também 18 anos de mais.
Então você É, também 18 anos de ano. você está de aniversário também, parabéns. Ah, é verdade. É amanhã, não esqueça nunca, quando o filho está de aniversário, os pais também estamos de outra coisa. Então, esse tem que ser um aniversário compartilhado. Tem razão, como sempre. Né? Então, é assim, ele tem que preparar um bolo para você e você dá um bolo para ele. É assim. Ai, Tem que aham, tá pedir. bom. Ei, Tá Ela, criar um vendo, filho de Francisco? 18 anos não é fácil não, viu? Parabéns, viu, Marileide? não, e você levar um rapaz nas suas condições, a essa idade, esse é um desafio que você está conseguindo passar. Parabéns, parabéns, muito bem, muito bem. Continue assim. E Ai, aí, ai. se ele está por aí, você pida a ele que entre aqui na sua aula. Como Tá, tá. ontem, como hoje eu fiz com outro Guilherme, que é o filho de Bergens. Eu não sei, Anete, aqui entre você e eu, ela estava um pouco assim, não sei. Mas eu faço essas besteiras assim, inesperadas. E agradeço a vocês todos que me permitam fazer essas coisas. Anárquicas, né? Mas, vamos lá. Então, esse é nosso. Boa tarde, gente. Seja bem-vindo. Muito Boa obrigado por estar tarde. aqui, né, nessa nosso bate-papo aqui hoje. É assim, para fazer um diferencial com a disciplina e com nossas atividades próprias do GenProf, eu gostaria de falar das pesquisas de cada um de vocês. Né? E eu tenho aqui, vou falar aqui, tendo como testemunho Marileide Boa e tarde. Tudo É o bom? filho de Marileide, Oi, professor. Guilherme. Tudo onde é bom? que Boa está? tarde. Eu não estou vendo, não. Onde é que eu consigo ver? Ficou escuro, Agora deu Marileide. certo. É escuro. É porque meu computador ele tem O problema. webcam esse webcam tá meio complicado. Mas é assim Por mesmo. aí está. Já Olá, foi vendo. Guilherme, como você está? Tudo Tudo bem? bom? Tudo bom? Oh, Amanhã, né? 18. ei, eu Eita, estou coisa boa. estamos Parabéns, falando, Guilherme. estamos falando aqui disso, parabenizando a sua mãe, que consiga chegar, levar um rapaz que nasceu Verdade. pequenininho e agora tem esse porte aí de gigante, e isso é indicativo que sua Obrigado. mãe está dando certo com você. Verdade. E também estamos falando que mesmo que você esteja de parabéns, 18 anos, ela também está. Porque Verdade. ela está cumprindo 18 anos de maio. Você tem que dar um É, bolo para ela. Ela dá para você uma parte, você dá uma. Tem que dar para ela vai um ser o primeiro presente. pedaço. Sim. Ó, Não, mas faça uma coisa própria sua. Eu vou Procure fazer. aí, faça uma escrita de uma cartinha, um cartaz, Certo? alguma coisa onde você diga para ela que você ama ela, que você está Sim, muito, muito bem com ela, não é? certo. É E, a, verdade. e aqui, nessa nossos encontros do grupo de pesquisa, você é um convidado permanente. Se você tivesse vontade algum dia de falar com nós, Sim, comunicar uma inquietação que você tenha, se você gostaria de fazer alguma pesquisa, sim. não solicitar algum apoio para alguma coisa, é só falar e dizer, ô mãe, eu quero entrar no seu Então, grupo. qualquer dia eu vejo aqui com ela que essa quarentena a gente vai ter essa interação. Pronto. Oh, Qualquer dia eu entro perfeito. aqui com ela. Sim. Pronto. Eu gostaria muito de saber essa história desse look que você tem. Eu gostaria de saber muito o significado desse look que você É. tem, esse brinco que você tem aí. Como A que gente é isso? conversa. Porque você sabe que eu nasci no século passado. Eu não conheço muito Sim, da cultura da juventude agora. Você poderia me dar verdade. É uma muita, juventude sim, diferente. porque eu não consigo fazer um peinado desse que você tem. Não conseguiria nunca. Pronto, a gente É, vai marcar um dia aí na quarta-feira para a gente bater um papo.
Vocês fazem a pergunta e ele responde. Não precisamos fazer pergunta. Guilherme, preste atenção. Nosso grupo trabalha com narrativas. As narrativas autobiográficas são formas de recuperar a vida própria de cada pessoa para fazer pesquisa, iniciando na sua própria história. Então, você tem uma história muito bonita, com essa mais linda que você tem. E para mim, por exemplo, que não sou brasileiro, essa possibilidade de conhecer um pouco o mundo da juventude brasileira, que tem muita coisa para me ensinar. Eu gostaria de escutar você falando disso. Então, você já está... eu tenho entendido que você é músico, não sei se é assim, então você está convidado para também nos mostrar a sua arte. Está combinado. Tem algum colega convidar para fazer uma live dessa, eu não sei como que a gente consegue fazer, exatamente, então está convidado e comprometido. Aí, esse dia, a Marileide vai pedir licença do trabalho, porque ela não vai poder fazer nada esse dia. Só acompanhar você. Está combinado? Está combinado, sim. Valeu. Pronto. A biografia, eu falo para você o que eu convivo, né? Eu vou fazer aqui uma votação, que é assim. Aí, galera, vocês concordam de que nosso amigo Guilherme passe a ser parte do GEPROF como membro convidado? Quem sabe, né? Sim, com certeza. Eu fico agradecido. Eu voto a favor. E a Neta, que diz? A favor, professor. E aí, Marileide, você concorda? Concordo, sim, né? Apesar que o meu voto, né? Mas concordo, com certeza. Ok, então, e Guilherme, aceita o convite? Aceito, sim, fico agradecido, viu? Aí, então, já você sabe, quando você estiver pronto, você avisa. Opa, professor, vamos fazer esse bater-papo tal dia. E aí todo mundo fica combinado. Tá combinado, sim, viu? Ok. Então, amanhã, 18 anos, né? Aí. Parabéns, nova fase aí. Um novo ciclo. Perfeito. Você lembra que a partir dessa idade você já começa a ter outros compromissos. Verdade. Porque 18 anos aqui no Brasil, você é maior de idade, né? Sim. Não sei se é 21, 18, e você sabe que tem que se cuidar mais. Porque você já não é, você não é criança. Verdade. Qualquer coisa que você faça, você tem que responder por isso. Assim que você cuide. Veja que está falando um idoso de quase 70 anos, porque já viu muita água correr por baixo dos pontes. Sim, certo, então. Eu levo a sua palavra como uma pessoa muito sábia, né? Porque já viveu bastante, né? Então, tudo é aprendizado. Mas ainda temos muito mais para aprender, sobretudo. Verdade, de gente que tem outras experiências mais novas, como é o seu caso. Sim. Então, já você está aqui dentro da universidade, você entrou já, pela porta grande do GEPROF. Você é universitário mesmo, com nós aqui. Seja bem-vindo a esse mundo acadêmico tão prazeroso, tão gostoso, tão humano, que é muito importante. Investa tempo nos estudos. Eles dão proveito mais para frente. Investa tempo no estudo. Resultado, né? Sim, fale com sua mãe, quando você veja aí a sua mãe com uma dessas leituras que eu mando. Ô, mãe, o que você está lendo aí? Me explica. E aí ela vai explicar, vai falar direitinho, e você vai ficar aí também curioso. Eu quero ler uma coisa dessa que você lê com tanto interesse. Tá bem? Certo. Pronto. Okay. Fred, né? É mesmo. Pronto. Tchau. Francisco e a Nete, né?
Tchau, Tchau, queria muito estar no seu aniversário amanhã. Aí. Tchau. Então, tem que estar convidado aí, se quiserem aparecer. Vamos Amanhã. aparecer com certeza. Pronto. Aí aparece o que você fazer Uber. Tchau, Guilherme. Boa tarde. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tudo de bom para você também. Vai fazer a tarefa. Ok. Obrigado. Obrigado, Marileide, por você colocar esse menino aí. Você sabe que eu sempre... Aí quem chegou? Eu sempre procuro que minhas disciplinas sejam parte da família de meus estudantes. E aí Francisco está faltando, que traga o Francisco o maior e a Linda Alba, uma reunião dessa, eles têm que aparecer. Você abre a porta do seu quarto para que eles vejam, opa, quem está fazendo o meu rapaz aí? E eu quero também escutar uma hora a história da vida do pedreiro Francisco. Ele tem muita coisa para nos contar. Então, com certeza. eles entram aqui também. Isso não é um mundo separado do mundo de você, não é não. É um mundo que é próprio da família, da gente, e lembre que eu sempre falo que a família próxima é o principal alicerce do pesquisador. Se você não tem apoio da família, você não consegue rolar para canto nenhum. Então, por isso, quando aparece por aí, eu imediatamente entro uma conversa, seja filho, filha, esposa, pai, mãe, eu trato de que eles sintam que formam parte de um processo que cada um de vocês está vivendo e que eles são importantes nesse processo. Está entendendo? Então é assim. E aí, no caso de Guilherme, que você sabe, Francisco e Marilene, você sabe que é importante que ele se sinta parte dessa história da sua mãe, que é história dele também. Verdade. Ok? Então, bom, já estamos um pouco já mais leves na coisa. E como eu estava dizendo, esses são encontros do GEMPROF, são principalmente para falar das pesquisas que cada um de nós está desenvolvendo. Então, eu tenho uma estratégia com você, que ainda não concluí, que está, digamos assim, na primeira fase. Essa fase vai concluir quando você faça a entrega de aquele texto que eu passei para você, com um roteiro aí, que você tem que ir desenvolvendo e fazer, digamos assim, uma apresentação de como é que a sua pesquisa está rolando. Então, essa primeira parte de nosso encontro hoje é seu, para você falar dessa pesquisa, como que está acontecendo, que aconteceu com ela, como que você está desenvolvendo esse roteiro que eu vi, umas leituras que eu indiquei para você sobre metapesquisa, que vai ser o tema de hoje. O tema de hoje é o que é uma metapesquisa e como ela é diferente da revisão de literatura, de estado da arte, são coisas diferentes, mesmo que parecidas. E como uma hora nós vamos ter que fazer esse tipo de assunto, é bom que você dê para nós, digamos assim, uma aula sobre metapesquisa. Então, esse é o primeiro assunto. E aí, a neta que está escutando, também, se você quiser falar alguma coisa disso que nós começamos, ou continuamos melhor falando hoje na nossa disciplina, se você quiser usar. Obrigado, Marilei. Se você quiser usar o espaço para esclarecer alguma ideia, para compreender melhor o que poderia ser seu trabalho de pesquisa, enfim. E também o convite para Marileide.
e quiser falar da pesquisa, essa ideia que ela tem de arrumar o mundo, que ela tem essa missão na sua vida. Ela quer fazer uma arranjo do mundo todo, mas eu digo que não preste, não vá para além. É, conserte sua motocicleta, que se você fazer isso, fica muito bem. Ou seja, tem que fazer um recorte enquanto a expectativa. Então é isso. Francisco, Anete, Marileide, Anete. E aí? Eu queria, antes de passar a palavra para Francisco, saber o tempo que tem Marileide, porque se ela tivesse pouco tempo, ela teria que falar primeiro que a Anete. E a Anete, ela acredito que pode ficar aqui um pouco mais de tempo, porque acho que não vai entrar mais ninguém. A Ala está em aula, de Dilciane e Bergenson estão de pedreiros nas suas casas. Gustavo está passeando aí por esse foguete que está indo para Marte, ele parece que está por aí com a tripulação, e não sei por onde que ele anda. Então, isso. Então, antes de passar a palavra para Francisco, Anete, você quer dizer alguma coisa? Já você conseguiu se colocar com a cabeça para cima? Eu quero fazer 3 Ainda não. Ainda não, porque para configurar eu vou ter que desligar o computador e ligar novamente, então deixa assim mesmo. Não Se chega, você não. quiser ficar assim, tá super tranquilo. Vamos ficar numa mareando. boa. Numa boa para mim. Diga aí, Marileide. Deixa assim. Não, professor, estava para retomar o que foi conversado pela manhã, é isso? Sim. Eu anotei aqui, né, quando eu falei da questão que eu me graduei na alfabetização solidária. Essa é Né? uma frase Porque, muito boa. assim, foi um momento muito importante. Assim, eu digo com certeza que para mim foi o mais importante no curso de graduação. Porque ali eu pude trabalhei a primeira vez com formação de professores e professores leigos, né? Porque a gente ia no município e abria inscrições para as pessoas se inscreverem para ser professores. Não necessariamente eles tinham licenciatura. Então, a gente tinha que pegar professores para lecionar, né, alfabetizar adultos, mas que eles morassem nas comunidades. Não poderiam se deslocar e eles mesmos arranjariam o lugar para dar aula, que muitas vezes foi em salões de igreja e também aconteceram também na própria casa das pessoas. E a prefeitura entregava merenda, né? Que era também com dinheiro da alfabetização solidária. Então, essa vivência que eu tive de ir para esses municípios, que eu cheguei em sala de aula, que a professora dava aula com candeeiro, totalmente urbana, né? Mesmo trabalhando em periferia, mas assim, numa escola em que tinha energia, tudo direitinho, para mim foi uma novidade muito grande. Até porque eu sempre fui muito urbana, nunca fui de ir muito para interior. Eu não conhecia essa realidade. Então, a partir daí, foi que eu fui dizendo, caramba, eu sou professora de jovens, de alfabetização de adultos na cidade, na periferia de Natal, achando que a minha situação lá não é legal. Só que esse pessoal dos distritos, como chamam, é muito pior. Não tem carteira, não tem escola, não tem energia elétrica, né? Mas tem o quê? A boa vontade do professor, que muitas vezes não foi, agricultor, como tive casos da pessoa, era a única pessoa que sabia ler no distrito. Então, ela, sim, foi escolhida para dar aula. Então, ela era agricultor.
ela ia ensinar a ler. E nós, como os formadores dessas pessoas, nós passávamos, primeiramente, uma semana com essas pessoas no hotel, hospedávamos essas pessoas no hotel, e nessa semana, em 2 semanas, eles iam para casa no fim de semana, sábado e domingo, mas nessas 2 semanas a gente tinha que, vamos dizer, criar um alfabetizador, né? Nós fazíamos oficinas da escrita, de todas as fases da escrita, e fazíamos. Não, eu ficava muito nessa parte, né, do pré-silábico, sempre a professora Sandra Borba, quando eu fiz a minha primeira oficina desses níveis silábicos, ela gostou muito, aí eu já fiquei nesse aí. Na nível silábica alfabética, toda aquela coisa, que ela dizia que eu explicava muito bem. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava trabalhos dos meus alunos, né, que eu tinha na rede estadual, já levava os níveis de escrita sem identificá-los, para que depois de toda a parte, de toda a teorização, eu fizesse com que eles classificassem esses níveis de escrita. E a partir daí a gente ia. Tinha outras oficinas, eram feito rodízio, né? Cada coordenador tinha um tipo de oficina, e que, estudando muito Paulo Freire, né? Muito, a nossa teoria muito freiriana, e foi aí, a partir daí que eu disse, eu já tinha esse negócio de, como a menina disse, como é que ela disse que eu era, como foi que querem dizer? Subversiva. Subversiva, aí assim, acho que me fortaleceu mais essa questão, né, de ser alfabetizadora. Então, daí esse despertar é o que eu estou com alfabetização de adultos há 25 anos. Saí de sala de aula agora. Veja bem, obrigado, Aneta, por compartilhar mais uma vez essa sua história. Eu estou percebendo que essa sua história de vida, ela está associada, a meu ver, com um assunto que é muito importante, que tem que ver com a construção de identidade, construção de identidade profissional. Mas veja bem que não é um assunto técnico somente. É um assunto que está articulado pelas suas vivências. Você, como pedagoga, começou a ter um pouco de, digamos assim, de contato com uma cultura, com um movimento, inclusive, você fala muito de a professora Borba e fala de Freire, eles formam parte de um movimento que existia. E esse programa... Mas o emocional, professor, já começou lá quando eu era criança para adolescente. Porque meu pai tinha uma pequena empreiteira, e que eu era responsável para fazer o ponto dos pedreiros. Então, eu tinha que pegar o dedo dos pedreiros, colocar na almofada e colocar lá como assinatura. E eu não gostava disso, eu achava que eles deviam saber escrever. Então, veja bem. Eu ia falar disso. Você viveu sua infância, digamos assim, essa primeira parte da sua vida, em um contexto que estava próximo dos analfabetas. Aí, isso, como você disse agora, isso deixava você incomodada, inquieta. E aí você começou a perceber uma coisa. Aí aparece uma sensibilidade. Você foi sensível diante dessa situação. Ninguém falava para você nada da alfabetização, você não sabia nada disso por conta de que você era criança. Então, veja bem, aí fosse alimentando aqueles que alguns autores chamam de vocação. Opa, eu não gosto dessa, eu gostaria
fazer alguma coisa para que essas pessoas consigam escrever pelo menos sua assinatura. E você sabe mais dessa história que eu. Então, essa vocação, se não consegue como se alimentar, como se fortalecer ao longo do tempo, ela fica perdida no tempo, você passa, mas com você não aconteceu desse jeito. Aí, essa vocação, por conta de toda a sua trajetória e toda a sua história de vida, ela virou identidade. Identidade. Mas veja bem, sua identidade definitiva não foi obtida com a graduação, como você já disse, senão quando você entrou naquele programa de alfabetização solidária, que foi aí quando você conseguiu, como você já falou, se graduar, definitivamente. Quando você disse se graduar, eu leio, escuto, me identificar como alfabetizadora. Então, aí você conseguiu assumir de forma consciente uma identidade profissional que está até agora. Você acaba de dizer que foi agora há pouco porque você saiu das aulas por outro negócio, etc. Mas você é alfabetizadora. Você não disse eu sou pedagoga, disse pedagoga de passada, por um título, mas você é alfabetizadora. Então, essa pegada entre aquela história com seu pai, o dedilho dos pedreiros, etc., e como acontece esse percurso sociosimbólico, digamos assim, sociosimbólico, porque é sua vida, articulado com a socioestrutura, que é a forma como funciona o sistema educacional no Brasil, em diferentes épocas, porque hoje é um pouco diferente daquela época que você viveu. Então, essa conexão sociosimbólica, sua história, com a estrutura na história da educação de jovens e adultos aqui no Brasil, os movimentos de alfabetização, a presença de Freire, a presença de pessoas como a professora Borba, enfim, você tem aí, como diria a Julie, os fios para tecer uma história que vai ter como centro sua própria história autobiográfica. Então, isso dá para fazer uma coisa muito bonita, muito legal. E esse artigo que você apresentou para o IF, que você fala de outras alfabetizadoras, você pode pegar, porque já são seus colegas, mas o centro dessa história é você. O centro da história é você. Então, eu convido você para que mergulhe por aí e vá trabalhando com isso. E aí, essa é uma pesquisa autobiográfica construída usando essa narrativa que nós temos. E aí está um trabalho muito bonito, muito legal. O que você acha? Francisco? Eu, pela manhã, eu tinha feito as anotações aqui, quando o senhor falou, aí eu coloquei, escrever a minha história como alfabetizadora. Exatamente. Eu coloquei aqui nos meus escritos, né? Escrever a minha história como alfabetizadora. Essa expressão que você está usando, minha história como alfabetizadora, esse é o título inicial do seu trabalho. Esse é o título. Minha história como alfabetizadora. Aí você começa a partir daí e o título pode mudar, enfim, etc. Mas esse é o título. Minha história como alfabetizadora. Sempre lembrando que quando você fala desde esse lugar, minha história, você está pela rota sociosimbólica. A forma como você está vivendo o mundo. A Bicudo fala muito disso, né, no texto que estamos analisando na pesquisa qualitativa, essa relação
Homem-Mundo, é muito interessante, ela fala aí, e eu traduzo isso, dizendo que são as dimensões sociossimbólicas e socioestruturais. Então, você, a partir da sua própria história pessoal, minha história como alfabetizadora, você vai conseguir passar para o social relativo aos movimentos de alfabetização aqui no Nordeste, pelo menos. Então, tá aí o assunto, tá aí a Certo. pesquisa, tá aí a bola na sua quadra. Tá certo. Agora é você que tem que Só eu que tenho lidar que com essa bola. tocar agora, né? Ok, perfeito. Então, muito obrigado De pela nada. participação aqui. E acredito que está aí. Está aí, Marileide, A né? Leide tá aí ainda. A ideia tá Ok, ótima, Anete, você tem que Oi, desenvolver. oi. ok. Você escutou que eu falei para a Nete, Marileide? Eu escutei só a parte, porque eu tive que ir ao banheiro. É estruturante, né? Ah, Sócio-estruturante e sócio-simbólico. sim, sim, sim. Vai por aí. Ele lá depois se explica melhor. Ok. Então, agora vou passar a palavra para Francisco, que vai nos dar uma oficina sobre metapesquisa. Então, O Tá professor chegando joga uma, gente aqui. o professor joga uma responsabilidade grande. você quer falar alguma coisa, Marileide? Não, não, porque chegou outra pessoa aqui. Não, eu vou ficar aqui, já estou prestando atenção na aula. Por aí está o cachorro falando por você. Ok. Anete, você quer sair com a cabeça para baixo na gravação? Tá ótimo assim. Eu vou desligar a câmera. Sim, mas já ficou uma parte, já passou para a história. Sim, já está gravado. Não, por mim eu não me incomodo, não. Não, não, eu também Vocês que não. estão me vendo, é que podem Também ver. Aí tá você tranquilo. sabe o quê, professor? Planta bananeira, aí fica igual a Eu não, mim. como poderia acontecer isso? Isso temos que pesquisar, ver como que acontece esse negócio tão... Eu também não Não sei, não sei. entendi, não. Eu nem desliguei o computador, ficou aqui. Ok. Bom, então, aqui com a palavra, nosso colega Francisco. O professor falou que é uma oficina, mas, mas é só o parecer que eu tive da leitura, né? Já tentando dialogar um pouco com o que eu estou pesquisando, então vou compartilhar o que eu abstraí das leituras. Apareceu aí a tela? Tá, Apareceu, tô sim. vendo bem. Para mim apareceu, tá tudo ok. Pronto. Belo Então, slide, viu? Tá aprendendo com o professor, né? ficou bom? Ficou bom? Muito bom, muito bom. Sim, Ah, que ficou. legal. Você está me vendo? Você está me olhando aí? Eu não me Eu vejo. estou. Estou. Ah, Sim, ok, se eu perfeito. continuo aqui. Tá ok. Ok. Então, o professor, na semana passada, me enviou algumas sugestões de leitura, não é? Eu me ative a 2 artigos que ele compartilhou, e foi muito interessante as leituras, que vai falar um pouco sobre metapesquisa, e eu já tentei um pouco trazer no contexto da minha dissertação, que envolve a educação matemática. Então, tentei já começar a fazer um diálogo, até para compartilhar com vocês, para ouvir sugestões, para a gente trocar umas ideias, não é? Então, os 2 artigos que eu li, né, que eu me ative, foram esses 2, inclusive um da Bicudo, que a gente estuda ela bastante aqui no GenProf, né, cujo título é Um Exercício Filosófico sobre a Pesquisa em Educação Matemática no Brasil, e o outro, mais propriamente falando, sobre a metapesquisa, que inclusive eu gostei bastante. Muito obrigado, professor Fred, por compartilhar esse artigo, porque eu devorei ele mesmo. Eu comecei a ler e fiz muitas anotações, fiz muitos elos, fazendo associações com a minha pesquisa, então foi muito bom.
que é esse aí, metapesquisa no campo da política educacional, elementos conceituais e metodológicos, certo? Então, os trechos que eu vou trazendo aqui são desses 2 artigos, né? Eu tentei fazer um diálogo entre eles, certo? E aí no final também fazendo um pouco associação com o que eu estou pesquisando. Então, o que é a metapesquisa? Então, depois da leitura desses artigos, né, eu sistematizei algumas ideias e, principalmente, a metapesquisa ela se caracteriza como uma estratégia para análise sistemática das pesquisas em um determinado campo, uma determinada temática, né, pensando na metapesquisa de um modo geral, que no meu caso, né, na minha dissertação, seria dentro do campo da educação matemática, né, seria aí a análise das pesquisas dentro desse campo. Basicamente, metapesquisa é pesquisa sobre pesquisas. Esse termo meta, ele aparece em alguns aspectos, né? Eu já conhecia, por exemplo, o termo metalinguística. O dicionário, por exemplo, é um exemplo de metalinguística, porque a língua explicando a própria língua. Então, semelhantemente, a metapesquisa é a pesquisa explicando a própria pesquisa, né? É distinto da revisão de literatura, do estado da arte, do estado do conhecimento, da revisão sistemática, porque não é simplesmente uma quantificação ou só uma análise de algumas literaturas, de alguns artigos, somente para embasar uma pesquisa. Vai além disso, né? A metapesquisa vai mais a fundo, vai mesmo fazer uma avaliação, uma análise mais profunda de um determinado bloco de teses, de dissertações, de artigos, em um determinado período de tempo dentro de um campo, né? Então, a metapesquisa consiste nesse tipo de pesquisa que busca explicar o processo de pesquisa, né? Então, aí já é um diferencial do estado da arte, né? Porque vai mesmo buscar explicações, buscar indicações de temáticas, de metodologias presentes em um determinado bloco de trabalhos acadêmicos, vai ver atores, autores nesse processo, as vozes, né? Então, vai mais além, né, do que uma simples revisão de literatura. Trata-se de examinar um conjunto de pesquisas com propósitos variados, análise dos métodos, das teorias, dos resultados, obstáculos epistemológicos, fazer um balanço de como determinado campo ou determinada área vai indo, por isso que tem muito a ver com o aspecto da filosofia, né, que a Bicudo trata também naquele artigo, porque é mesmo esse exercício de refletir, de questionar, de pensar, para onde estamos indo, onde estamos, enquanto campo científico, né? Isso para qualquer tema, qualquer área, né? No meu caso aqui eu vou trazer uns elementos da educação matemática, mas aqui são aspectos da metapesquisa que podem ser aplicados aí em qualquer campo. Então, o objetivo é avaliar e melhorar a eficiência das práticas de pesquisa para gerar resultados de pesquisa mais confiáveis e mais úteis, porque uma das contra-argumentações em relação à metapesquisa que trata no artigo é que é aquele pesquisador que não tem, digamos, bala na sua arma, né? Que vai ali, eu vou pegar pesquisas dos outros e vou analisar elas como se não tivesse algo novo, algo inédito, né? Mas a metapesquisa tem fundamentos, né? Que é justamente fazer esse melhoramento de pensar como um ponto de parada, né? Vamos refletir um pouco sobre como estamos indo, para onde estamos indo, o que está sendo pesquisado, o porquê, né? Para que isso melhore, né, a qualidade das pesquisas de determinada área, determinado campo. No caso das ciências humanas e sociais, a metapesquisa pode ser utilizada para 3 aspectos, né, que eu sintetizei aqui que os artigos tratam.
primeiro deles é realizar uma avaliação das pesquisas. Então, mais uma vez, aí já difere da revisão de literatura, porque não é somente ir naquelas referências, ir naqueles trabalhos acadêmicos e só verificar, ou só, tá falando isso, beleza, vou utilizar isso na minha pesquisa, mas é avaliar mesmo, fazer uma leitura analítica, ter propósitos, ter objetivos pré-estabelecidos, né, vou já falar um pouco sobre isso. Identificar, aí aqui já dentro, né, da meta-pesquisa, ela pode ser utilizada para identificar características, tendências, fragilidades, né, porque se a meta-pesquisa ela não é executada, algumas fragilidades aí podem ser, né, passadas de geração a geração, digamos assim, das pesquisas, né? Então, é necessário essas paradas para refletir se há obstáculos, o que está sendo bom, o que não está sendo, para o desenvolvimento e consolidação de um campo ou temática de pesquisa. Que no caso da educação matemática, né, está se consolidando agora, as pesquisas vêm crescendo de 2, 3 décadas para cá, 4 décadas no máximo. Então, é importante fazer essas reflexões. E, por fim, analisar aspectos teóricos, epistemológicos, metodologias, estilos de argumentação. Acho isso aqui interessante, né, porque muito da pesquisa também é muito do estilo do pesquisador, né, muito das concepções dos pesquisadores que influenciam nas pesquisas. Então, fazer uma análise aí um pouco mais, que o professor fala, essa contemplação hermenêutica, de sair um pouco e olhar de fora, contemplar, é importante, né, para que se analise aí esses aspectos. Então, quais são as etapas da meta-pesquisa? A primeira delas é a definição dos propósitos da meta-pesquisa da amostra, ou seja, eu vou analisar teses e dissertações de 1990 a 2000, por exemplo, de uma universidade, de um programa de pós-graduação. Eu vou analisar um determinado bloco de artigos que foram publicados naquela revista no período de 95 a 2005. Então, exemplos de definição, né, dessa amostra é primordial para iniciar, né? Onde é que eu vou analisar, né? Por onde eu vou começar? A organização e sistematização da amostra, né? Organizar numa planilha, baixar os trabalhos, organizar eles por ano, por exemplo. Vou colocar aqui todos os que foram publicados em 2000, em 2001. Eu vou organizar por autores, eu vou organizar por orientadores de teses e dissertações, que é por aí que eu tô organizando essas informações. Eu estou sistematizando por orientador, né, da educação matemática na UFRN, em 2 programas, que é o PPGED e o PPG-100, que é o de ensino de Ciências Naturais e Matemática. Leitura sistemática, aí a partir daí mesmo é começar a entrar nesses trabalhos e ter algumas indagações, né? Quais são os autores que estão compondo o referencial teórico dessas pesquisas? O autor explicita a sua postura epistemológica, a sua perspectiva epistemológica, quais as obras que estão sendo mais utilizadas. Então, a leitura sistemática, ela parte de algumas indagações para que você já vá para essa análise com algo em mente, né? Posicionamento epistemológico também é um ponto importante, porque também o próprio pesquisador que está fazendo a meta-pesquisa precisa ter claro o seu posicionamento, se vai fazer uma análise crítica, uma análise descritiva, né? Então, tem de ter, o próprio pesquisador precisa ter esse posicionamento, né? Um enfoque epistemológico pensar quais foram os procedimentos de coleta de dados dentro daqueles trabalhos que você está analisando. Desculpa, Francisco. Oi. Desculpa. Esse ponto 5 será epistemológico ou metodológico? O anterior.
Bote para 4. Epistemológico, né? Não, acho que eu escrevi errado, professor. Na realidade, eu lembrei agora. É epistemetodológico, é isso. Ok. O 4 está certo, é posicionamento epistemológico. O 5º é enfoque epistemetodológico, que é assim que falou no artigo. Acho que foi automático a palavra. Ok, Mas perfeito. é isso. Então, eu vou consertar aqui. Que é justamente pensar, né? Quais os procedimentos de coleta de dados Mas, Francisco, vamos fazer uma coisa. Hum, Como essa fala sua está sendo gravada sim. e vai ficar esse erro aí, Então tá com certo, né? conserte agora mesmo e continua. Perfeito. Vamos dar um tempinho para que você conserte aí e aí continuamos. Não é melhor assim? Sim, perfeito. Sim, É porque como era uma palavra nova, eu acho que foi automático. sim, possivelmente. Eu ainda não tinha ouvido essa palavra. Epistemetodológico, é isso. Epistemetodológico, exatamente. Pronto, já tô. Deixa eu interromper essa aqui, já salvei aqui o novo. Ok. Sim. E desculpa aí a galera que está escutando essa fala ótima que está fazendo o Francisco. Estamos Diga, Marileide. Pode falar. aí, e terminou? Não. Não, vou esperar. Estou consertando. Não, estou só dizendo que estou gostando, porque, inclusive, eu estou com a apostila aqui, procurando o que nós estudamos. No ano passado, você indicou uma situação dessa, de um artigo que eles analisavam as pós-graduações que falavam sobre biografia e autobiografia. Lembra? Sim. No ano passado? Aí veio na mente. Que aí eu li. Agora que eu não sei, eu esqueci o nome do autor. Sim. Aí eu estou procurando aqui. Foi Mas, muito bom. por enquanto, Francisco arruma aí, conserta aí a sua apresentação. Eu quero fazer um destaque. Estou gostando bastante da sua fala, da forma como você está se posicionando do assunto. E é assim como nós temos que falar, com domínio, com segurança, com Estou passando conhecimento. segurança mesmo. Sim, você se está inseguro, se está nervoso, você não consegue passar para nós. Eu vejo que você está Estou bem falando tranquila. muito bem. Ah, muito bem. Então, já está pronta? Peraí. Tá quase, sim, tá salvando. Ok. Entendi qual foi o problema aqui, peraí. Sim, então veja bem, a diferença de nosso trabalho, que eu não estou dando para você um referencial teórico, não. No caso de Francisco, ele tem um tema, um assunto de seu interesse, e aí passamos algumas ideias, etc. E aí apareceu uma estratégia que parece ser a estratégia melhor para abordar o seu tema. Está vendo? Essa estratégia está aparecendo. Ela não sabíamos, ao princípio tínhamos uma ideia geral, mas a estratégia de coleta de informação, ela estava emergindo. E isso é que é bom e ótimo da pesquisa qualitativa, que ela vai se construindo na medida que ela vai se desenvolvendo. Então, com a palavra, Francisco, continua. Pronto, consertei agora. Então, o 5º ponto é o enfoque epistemetodológico, nessa fusão aí do epistemológico com o metodológico. Que aí é pensar, né, em alguns questionamentos. Se, por exemplo, se há coerência interna, se há um fio condutor dentro da pesquisa e dentre as pesquisas que estão sendo pesquisadas, né, se existe às vezes, por exemplo, analisando trabalhos de um mesmo orientador, muitas vezes parece que são trabalhos distintos, que não tivesse um elo entre eles, então tá dentro aí desse enfoque pensar sobre esse fio condutor, e dentro da própria pesquisa se tem aí uma conexão entre o objetivo, entre o referencial teórico, entre a metodologia,
nos resultados, se está tendo esse diálogo, essa coerência interna, é um ponto que pode ser analisado na metapesquisa. Pensar também como foi definida a amostra, pensar por que aquilo está sendo pesquisado, também pensar se tem coerência entre a hipótese, que geralmente a pesquisa parte de uma hipótese, se lá nos resultados se está dialogando a hipótese com os resultados. Então, esses pontos são importantes porque eles culminam na consolidação daquele campo científico, né, da validade das pesquisas, pensando na educação matemática, que parte ali do campo de prática para o campo científico. Então, essas reflexões, elas são muito importantes, e principalmente falando no caso da matemática, porque essas pesquisas são para melhorar o ensino da matemática, para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem do ensino da matemática das pessoas. Então, é importante fazer essa reflexão dessas pesquisas, né? Argumentação, se houver, né? Há argumentos explícitos nessas pesquisas, nesse campo. Os argumentos, eles são fundamentados em evidências, em teorias, então é um ponto importante. A abrangência, né? Esses trabalhos, eles são a nível local, a nível regional, nacional, nível global, então pensar também nisso, né? E nível de abstração, se é uma descrição, se é uma análise, então é um ponto também aí importante da metapesquisa. Aí já trazendo um pouco para a educação matemática, né, aqui já foram um pouco das concepções que eu fui dialogando com esses artigos, né? Então, trazendo um pouco para a educação matemática, a metapesquisa seria a análise da produção acadêmica em educação matemática, que é por aí que minha dissertação está entrando, em um determinado local e período de tempo pré-definidos, a partir de pesquisas já realizadas, né, que mapeiam aí, vai fazer esse mapeamento dos núcleos existentes, das temáticas discutidas, né? E nesse processo encontram-se, aí eu coloquei aqui alguns elementos que eu pensei, né, refleti depois de ler os artigos, indicações de temas investigados, atores sociais importantes, que o professor Fred sempre enfatiza isso, a polifonia das vozes dos sujeitos, quem está falando nesses trabalhos, tanto os autores quanto as vozes que eles estão se baseando para realizar esses trabalhos, encontrar obstáculos epistemológicos, porque todo o campo científico encontra esses obstáculos e é importante que eles sejam refletidos, organização de categorias, modalidades das pesquisas, as tendências, no caso da educação matemática, vigentes, por que uma é mais investigada do que outra, isso muitas vezes está ligado ao interesse de um grupo de pesquisa, às vezes tem um determinado pesquisador que quer pesquisar em um determinado campo, e muitas vezes naquele grupo, naquele programa, não tem aquela vertente, então tudo isso são pontos que são importantes de ser pensados na educação matemática. Então, busca analisar, especialmente, os fundamentos teóricos das pesquisas, que, no caso da dissertação que o professor Fred e eu estamos interessados em pensar isso, quais são as obras que estão sendo mais consultadas, o que está embasando as pesquisas em educação matemática na UFRN, que, consequentemente, vai interferir na formação dos professores que vão ensinar matemática nas escolas em Natal, no Rio Grande do Norte. E quais o significado desses fundamentos para o desenvolvimento da educação matemática enquanto campo científico, né? E, como eu já tinha citado, né, achei muito interessante essa comparação que o autor faz no artigo, que a metapesquisa, ela é comparada com a viagem, como se o estudo primário, ou a pesquisa propriamente dita, ela é uma longa jornada ao desconhecido, mas a metapesquisa é importante
porque ela envolve pontos de parada para descanso, revisão de planos de viagem, ou até mesmo repensar o destino final. Então, se não há metapesquisa, nessas reflexões, esses pontos de parada, eles não são realizados e a jornada aí pode ir para rumos não tão interessantes. Então, a metapesquisa permite refletir onde estávamos e para onde estamos avançando, enquanto campo científico. E na trajetória na consolidação da educação matemática, que ela parte desse campo da prática, né, para se tornar e se consolidar enquanto campo científico, é importante a metapesquisa, pois torna-se necessária para remapear, reconstruir o seu status cognitivo de campo científico. E segundo esse autor, né, que ele chama de meta-estudo, eles começam pelo exame de problemas encontrados nos estudos primários, então vai se analisar lá esses trabalhos, essa produção acadêmica, mas também termina com indicação de propostas para resolver esses problemas. Não se trata de um julgamento das pesquisas, um julgamento dos pesquisadores, mas sim pensar juntos enquanto campo científico. E se tem um obstáculo, o que se pode fazer como um grupo para resolver esses problemas e esse campo científico avançar. Aí tem um exemplo que no artigo da Bicudo ela cita de como esse trabalho é feito na educação matemática, achei interessante, né? Então, só para ilustrar como é que esse trabalho pode ser feito, né? Então, esse trabalho aí de 2006, ele foi chamado pelos autores de um estudo do conhecimento, né, que claramente aí trata-se de uma meta-pesquisa concernente às pesquisas em educação matemática no estado do Goiás. E eles pegaram aí o período de 90 a 2004 e analisaram a produção científica de dissertações do programa de pós-graduação em educação de lá. E aí achei interessante, né, porque eles fizeram esses passos, fizeram uma leitura analítica de 12, eles selecionaram 12 trabalhos e se ateram a esses trabalhos, e a partir dessa análise, eles concluíram que o que está sendo realizado no estado do Goiás em relação à educação matemática, e eles citaram que a análise desses trabalhos indica a precariedade da quantidade de estudos, ainda que existam muitos cursos que formem professores de matemática nesse estado, ficou junto aí. Então, a metapesquisa, ela vem com esse intuito, né, de pensar desse modo, né, de refletir sobre a produção acadêmica, sobre, no caso da educação, da formação dos professores, que vai culminar nos processos de ensino-aprendizagem dos estudantes, né, de um determinado local. Então, essas foram as principais referências, né, e foi isso, né, que eu pude abstrair dessas leituras. Muito bom. Parabéns, Francisco. Você fez uma fala ótima. Deixa ligar a luz aqui para conseguir me ver. Não... Eu iniciei nosso trabalho hoje cedo e ainda não acabou. Parabéns, Francisco. Muito bem. Acho que você conseguiu compreender muito bem o que é metapesquisa e agora você tem argumentos muito fortes para justificar essa estratégia de trabalho na sua dissertação. Aí eu acredito que essa estratégia da metapesquisa é muito pertinente para seu trabalho. Ou que já você tem um tema, já você tem, digamos, uma possibilidade de construir referenciar um repertório teórico, conceitual, e agora tem uma estratégia de metodológica, digamos assim. Você tem já nas suas mãos todos. E, além disso, você também tem grande parte do corpus, que já você fez. Então, você tem já sua dissertação em mãos. Já você tem todo.
É isso que você está fazendo. Seu pai sabe fazer muito bem. Porque você tem um pai que constrói casas, prédios, etc. E como é que ele faz? Ele tem um plano geral, inicial, mas logo ele procura materiais, logo junta esses materiais e depois de um tempinho tem uma casa, tem um prédio, tem qualquer coisa, porque seu pai é esse. Então você é um pedreiro da academia. E aí você tem esses materiais para construir sua dissertação. Você não precisa mais nada senão entrar a Isso aí trabalhar. já é uma dica para usar como metáfora? É mesmo, sim, é mesmo. É mesmo, exatamente. Então já Tá você vendo, tem todo, Francisco? Francisco. Francisco, você tem Verdade. todo para fazer sua pesquisa. É só sentar, Uhum. organizar, bem direitinho, a escrever, que você escreve muito bem também. E nada, você daqui a pouco, daqui a dezembro, você tem essa dissertação pronta. Sim, vai dar certo. Daqui a dezembro você tem isso pronto. E aí, por isso eu estou fazendo um pouco da pressão com você, porque eu sei que você tem força para fazer isso. Você tem força demais. Você é um cara brilhante em muitas coisas. E aí você está demonstrando com essa sua apresentação a qualidade que você tem. Então, agora eu vou ficar uma tarefa intermediária. Você sabe que estamos organizando o Convive. Então, aí já você tem a sua participação nesse Convive. Eu vou dizer a você que vamos fazer um recorte do corpus, Uhum. vamos pegar algumas dessas dissertações ou teses, um período, digamos assim, 5 anos, os últimos 5 anos, que tratem o assunto da formação de professores. Vamos fazer esse recorte específico. Ótimo. Formação de professores. Vamos pesquisar dessas, né, não sei quantas que são, cento e poucos, não lembro o número. Quantas são que você já tem identificado? Acho que são 122. Ok, dessas, vamos pegar os últimos 5 anos, digamos Uhum. assim, vamos ver quais são aquelas que tratam assuntos de formação de professores e vamos Perfeito. fazer uma meta-pesquisa dessa parte e vamos entrar com esse assunto no Convive. Uhum. Você acha Perfeito. que concorda? Concordo, com certeza. Ok, perfeito. Então, eu fico muito, muito contente. Essa sua fala, quando você está escrevendo a parte metodológica da dissertação, é só pegar essa sua fala hoje, organizar um pouco, Sim, textualizar esse seu discurso, arrumar um pouco, mas isso já é parte da sua dissertação. perfeito, Essa, ótimo. essa está aí. O corpus, a estratégia de análise que vai usar, enfim. Essa está aí, só aguardando o pedreiro, que é você. Ótimo. Sim. Agora eu vou passar a palavra para a Anete e Marileide para falar alguma coisa sobre a exposição de Francisco. Quem quer falar, Marileide ou Anete? Posso falar? Pode sim. Francisco, ele é fabuloso nas apresentações dele. Eu sou até meio Suspeito em falar, é. suspeita em falar. Ele realmente, quando ele está, ele fica grande, ele aumenta o tamanho dele. Eu gostei, sim. Eu acho que tem a ver com ele mesmo, essa forma, essa estratégia. Que a gente sempre fala, né, sobre a formação de professor, né? É um calo, e a gente sempre discute sobre isso. E Sim. o que eu acho mais, assim, eu tinha lido, eu acho que foi esse de bicudo mesmo que o senhor passou, É, ou foi de Farragote. Foi alguém que eu li, que fez toda uma análise do que é, da forma de fazer narrativa biográfica e autobiográfica em vários grupos. Eu não sei, é porque
Mas eu anotei algumas coisas que eu vi ali, nesse momento, quando eu li aquele texto, foi que clareou mais a minha relação, a questão do conceito de biografia e autobiografia. Quando eu li esse... Estou até aqui com material, e caderno, mas não encontrei. Então, ele clareou mais. Então, essa pesquisa ela é tão importante para atualização. E foi interessante que você disse, não é para criticar os pesquisadores. Então, esse argumento é muito importante, né? Que não é validar, né? Assim que você falou, que não é para validar, mas sim atualizar. Porque, às vezes, você está usando um termo pedagógico, didático, que a gente usa, que nem está mais em utilização. Então, quando a gente pega uma pesquisa que você pretende fazer, vai ficar mais fácil até. Sim, sim. Vai ficar até mais fácil. Por exemplo, eu, pesquisadora, ver quais são os termos que estão, quais são os caminhos que vão me atender melhor. Então, achei muito interessante para avançar mesmo nas técnicas das pesquisas, para a prática, porque fica tipo uma prática mesmo. Uma pessoa lendo, quando você terminar, vai pegar muita estratégia mesmo de compreender e formular uma pesquisa, que é uma dificuldade que eu tenho, de fazer um projeto de pesquisa. Eu tenho essa limitação ainda. E tem clareado muito depois que eu tenho lido. Agora, eu não me lembrava dessa metapesquisa, esse termo. Gostei muito mesmo, viu, Francisco? Acho que é por aí mesmo. É isso mesmo. Até agora Sim. foi isso. Obrigado, Aí Marileide. vou fazer um destaque. É muito importante por conta da forma como é usada. Não lembro se vocês assistiram já a várias defesas, etc. A banca cobra muito daquela coisa da referenciado, da revisão da literatura, etc. Então, nós temos aí uma dica para Francisco, na exposição dessa estratégia para ser usada na análise do corpus, fazer muito ênfase na diferença entre metapesquisa, estado da arte, etc., que não seja vista só como uma revisão da literatura qualquer. Não, é um assunto potente que, como você explicou, vai além disso. Então, dentro do discurso da dissertação, aí tem que fazer uma ênfase para diferenciar essa estratégia de aquela coisa que é nada. E aí, eu vou aproveitar, mas não vou gravar essa parte, para fazer alguma conversa com você sobre a defesa do colega Ricardo, não tanto na, na pesquisa dele, sino a forma como foi desenvolvida a defesa, por conta da banca. Isso não vai ser gravado, isso vai ser uma conversa interna entre nós, porque é importante nós saber como é a cultura das defesas aqui, porque é aí onde nós vamos ter que apresentar nosso trabalho. Então, é importante ter uma consciência de como é essa cultura das bancas aqui. Mas isso vai ser depois dessa parte aqui. Anete, você com a palavra. Professor, eu estava assistindo a apresentação dele e lembrando muito da minha prática, né? Porque a gente trabalha muito com formação de professor. Aí a fala de Marileide já me fez pensar também no assim, primeiramente eu estava pensando sempre quando ele, desde a outra aula, desse trabalho que ele está fazendo, além de ver esses trabalhos que já foram feitos, essas pesquisas, da contribuição que vai ser, né, para a contribuição científica para o PPGED e para todo mundo, de como as pesquisas foram feitas e também provocar uma reflexão,
né, do que a gente vem fazendo em formação de professores. Aí, quando eu penso no caso da pedagogia, porque a gente na pedagogia, eu não estou criticando, mas assim, eu estou sendo sincera, a pedagogia tem uns jargões, tem uns modismos, que eu não sei se na matemática se tem, mas é uma forma de se pegar esses trabalhos, né, e ver o que foi feito e refletir sobre eles. Porque não adianta você dizer, porque já me enche a minha paciência esse negócio de dizer, professor precisa de formação, professor precisa de formação. Sim, mas aí todo mundo continua fazendo a mesma coisa. Entendeu? Aí isso é uma coisa também. Lá na secretaria, muitas vezes eu vou para uma reunião e não sou convidada para as demais, para continuidade. Por quê? Porque eu sempre falo essa questão. Gente, vocês estão batendo na mesma tecla. Entendeu? Sempre batendo na mesma tecla. Aí, como as pessoas estão acomodadas a dizer assim, mas no ano tal a gente fez isso, no ano tal a gente fez assim. Gente, no ano tal você fez, era todo um contexto diferente, eram professores diferentes, tudo, alunos diferentes, tudo muda. É como aquela música de, acho que é Lulu Santos, como nada do que foi será, uma coisa assim, Lulu Santos, né? Então, é uma pesquisa assim, de se, além de fazer essa visão, de olhar o que foi feito, tudo, mas de se refletir do que foi feito e o que a gente pode fazer. Uma palestra que eu estava ouvindo ontem, acho que Diálogos, que está vendo pela UFRN, muito bacana. Eles falaram da questão do estágio das licenciaturas. Como vai ser esse estágio essas pessoas que nunca tiveram contato com sala de aula, e agora pode ser que seja um estágio remoto. Imagina. Né? Como vai ser isso? Aí se fala na questão de formação do professor, o próprio professor da rede, nós mesmos, secretaria, nós somos pegos de surpresa para esse modo remoto com essa pandemia. O mundo todo foi. Todo mundo está aprendendo agora, todo mundo está tentando acertar. Aí vem o jargão de formação de professores. Mas formar professores sempre com diferencial. Não formar professores sempre da mesma forma. Aí eu acho assim que toda essa pesquisa de Francisco tem que levar, deve levar a isso, né? Deve se refletir sobre isso, desse diferencial que a gente tem, deve ter na formação do professor, porque esse é de falar sempre que professor precisa de formação já é um jargão da pedagogia. E tem que se superar isso. Tem que se superar. E também existem outras coisas. Por exemplo, a aprendizagem tem que ser significativa. Ninguém sabe o que é isso, mas todo mundo diz que a aprendizagem deve ser significativa. Mas como que Então, diga. Não, Neto, depois de Neto e de você aí. Não, eu já terminei. Pode falar, Marilene. Eu sei que você vai dizer que é de secretaria também. Não, porque eu também sou excluída. Por exemplo, a gente tá, eu comparo muito a NET comigo, assim, que a gente não para de estudar. Se não é na UFRN, a gente está em outro ambiente. Eu vejo muito a NET assim, muito parecida comigo profissionalmente nesse sentido. Tem uma cabeça lá na frente. Então, a gente está passando essa fase difícil agora, e essa agora, como eu falei para o pessoal, eu estou cavando o meu caminho, cavando mesmo, porque agora, essa semana passada, eu disse aí a importância da minha formação, que eu não abro mão, porque lembra que não queriam deixar eu estudar, que eu ficava angustiada,
Trocada de chefe, eu chorei, fiquei desesperada, fiquei doente, enfim. Aí eu falei isso numa reunião, porque os próprios colegas que são contra a formação, eles não sabem nem ligar um computador. Verdade. Entendeu? Então, eu não estou me referindo só na parte tecnológica, da letramento tecnológico, eu estou falando de tudo, de você compreender o processo da aprendizagem como um todo. Como a gente está sempre estudando com o professor, com a formação humana, entendeu? Então, isso que eu sempre bati. Então, eu venho esses 30 anos de profissão me qualificando. Então, eu não tenho problema de me adaptar. Eu não vejo nada como o fim do mundo, apocalipse, porque a nossa educação já não funcionava. É mesmo, sim. Não funcionava. Entende? Então, quando eu estou na escola, eu sou maltratada. Um exemplo, na época, né? Porque eu também não sabia me colocar como eu sei hoje. Mas eu tinha essas ideias porque eu estudava, então eu estava na frente. Então, sempre teve isso aí, esse modismo no Brasil. Uma vez, Anete, professor e Francisco, eu fiz um dicionário quando eu fazia faculdade, dicionário de pontos que eu vi, e hoje já não se usa mais. Então, não é isso. A formação que eu vejo, como o professor coloca, é humana, é a mudança que eu tenho para eu desenvolver, é uma atitude, é uma postura que eu tenho. Não é eu ir para um curso. Ela tá de cabeça para baixo o tempo todo. Um curso desse, um exemplo, um curso. Pronto, esses debates que estão havendo agora na UFRN, é só para dar parabéns? Será que 30 anos, um monte de gente que eu conheço, 20 anos, nunca estudou? Será que essas pessoas nunca viram Edgar Morin, nunca viram Freire, nunca viram outros e outros mais? Entendeu? Então, eu questiono isso, a formação, todo o tempo, porque é isso que acontece. É uma formação que eu vou atrás de certificado, não de aprender. Então, o meu meio de aprender, eu sou taxada como metódica, e lá no trabalho está tendo confusão já. Metódica, por isso, por aquilo outro, porque eu sou assim. Não é porque eu fico, às vezes, penso assim, eu exijo de mim, exijo, tudo bem. Mas é porque é tão bom você aprender. Não é bom? Eu tenho hoje facilidade em certas coisas na tecnologia porque eu estudei em 97 para cá e venho me aperfeiçoando. Então, é isso. Então, as pessoas têm que entrar na formação de cabeça, de corpo e de alma, como o professor coloca muito bem. Então, eu vejo isso com meus colegas. Eles falam palavras soltas. E isso me incomoda, entendeu? Desculpa aí que esse assunto me empolga. Não, mas é importante combinar nosso posicionamento social, ideológico e político com estratégia. Porque não rola você ir de frente, você sozinha com um muro, porque você vai ficar com a cabeça quebrada. Então, temos que ir aos poucos. Por exemplo, aqui, como vocês já perceberam, eu tenho uma forma de trabalho um pouco diferente de muita outra gente, mas eu sempre trabalhei assim. Para mim é natural essa forma de trabalho. Mas eu não posso entrar, digamos assim, contrariando essas histórias prévias, por quê? Porque vou ficar na rua. Daqui a pouco, se é assim. Mas a vida é assim, cheia de riscos. Não? Então, para fechar essa parte de Francisco, voltando para aí, é bom caracterizar esse nosso encontro dessa tarde, que eu acho que é exemplar na forma como foi desenvolvido, como está se desenvolvendo. Foi assinado, foi indicado, melhor, umas leituras. Alguém pegou essas leituras com o compromisso de fazer uma exposição para todos e logo abrir um debate sobre o assunto. O que foi que está passando aqui? A leitura por parte de outros, para então estabelecer um diálogo
a partir da mesma leitura, que Francisco está nos oferecendo sua visão do tema. Se cada um de nós lê também esse mesmo artigo, então nós poderíamos compartilhar nossa visão. Então, o trabalho fica em revisão mediada. Tá entendendo? Então, eu vejo muito bem a forma de desenvolver nossos encontros com um tema específico, sempre, sempre, para ser melhor, associado com nossa pesquisa. Hoje foi o turno de Francisco, depois será o turno de outro, e aí cada um de nós vai se apropriando da pesquisa dos colegas, ajudando, e aí o grupo vai avançando como coletivo, tá entendendo? Esse é outro diferencial que eu estou tratando de desenvolver, de como é que é formado um pesquisador. Pela informação que eu tenho, as orientações, em geral, são assim. O aluno faz um documento, esse documento é passado para orientador, orientadora, e aí sozinho, esse orientando fica falando de seu assunto. E ninguém pode falar, todo mundo fica calado, pode falar. Então, não é bem assim. Nossa proposta é que o GEMPROF seja uma comunidade de aprendizagem da pesquisa, mas não é uma pesquisa aprendida fazendo um documento. Não é isso, não. É uma pesquisa produzindo conhecimento. E aí, nesse processo de produção de conhecimento, compartilhado com colegas, como está acontecendo hoje, aí todos nós vamos nos formando, autoformando com nossas reflexões e conformando com outros. Está entendendo? Então, é essa a caracterização que eu gostaria de passar para todos enquanto a dinâmica do GEMPROF. É um coletivo de produção de conhecimento pela pesquisa. E cada um de nós tem um aporte para dar. Seja doutorado, no caso de Berger, de Julie, Gustavo, Andressa, seja dissertação, como o caso aqui de Francisco, ou seja uma pesquisa independente, como o caso de Anete. Veja bem que todos nós estamos fazendo a mesma coisa. O que estamos fazendo? Pesquisa. Pesquisa. Não estamos escrevendo um documento, não estamos escrevendo uma tese. Não. A primeira coisa é produzir conhecimento pela pesquisa. E aí, quando você escreve, gera um documento que passa a ser a credencial para você obter o diploma de mestrado ou de doutorado. Mas isso não é o objetivo, ter um diploma. O objetivo é ser pesquisador. E que depois, quando isso passar, então você pode dar continuidade a esse processo formando outros pesquisadores, a partir daquilo que você aprendeu aqui. Porque eu vi já muita gente, muitas vezes, muitos grupos aqui em outros países, que a gente conclui o mestrado ou doutorado e desaparece. Não aparece nunca mais. Então, o que foi? Você não formou um pesquisador. Você graduou um mestre, ou graduou um doutor, mas você não formou um pesquisador. Um pesquisador dá continuidade a um processo de produção de conhecimento em uma determinada área ou uma determinada temática. E isso é o que eu quero. Por exemplo, Francisco é um pesquisador da educação matemática
que eu já visualizo um futuro brilhante, Francisco, dentro de nosso campo, pela forma como ele está se conduzindo. E a NET é uma referência na alfabetização, é assim mesmo. Então, esses são nossos espaços naturais de atuação e nós estamos nos formando para produzir conhecimento dentro dessa área, não para reproduzir teoria de gurus. Eu sempre falo assim, vou repetir. Eu posso trabalhar com eles, mas não para eles. Não vou trabalhar para Rafon, não vou trabalhar. Ele não precisa de mim. Ele já tem seu espaço, por exemplo, esse da teoria de objetivação. Não vou trabalhar com ele, não. Para ele. Mas eu poderia usar essas coisas que ele disse se fossem, digamos assim, necessárias e adequadas para a minha pesquisa. Mas não é que eu vou colocar a viseira de ele ou de ninguém mais para eu fazer pesquisa, não. Porque isso é trabalhar para ele, que é diferente de trabalhar com ele. Então, esse é o espírito não sei se estou errado, da minha filosofia. Formar pesquisadores autônomos, com critério, com liberdade de pensamento, mas com rigor, com conhecimento, com fundamentação sólida, e que possam defender seus argumentos em qualquer cenário. Qualquer cenário. E aí eu fico muitas vezes incomodado. Oi, qual é o seu referencial? Eu não pergunto isso, não. Eu não sei se vocês percebem que eu sempre pergunto: o que é que você está pesquisando? Vocês perceberam já? O que é que você quer pesquisar? Eu não pergunto qual é o seu referencial, porque eu vejo que aqui acontece, não sei se estou errado, que quando você não dá um referencial que seja de alguém que eu conheça ou que eu use, então já a gente fica com o olho fechado, não interessa. Não interessa esse assunto, não tem nada a ver com isso. Então a gente não pensa na formação de um pesquisador, seja uma área qualquer, senão um pesquisador que seja operário da minha linha. E eu não quero isso, não. Verdade. De jeito nenhum. Eu quero operário da minha pesquisa. Quero pesquisadores autônomos, se conseguem algum ponto de contato com as minhas pesquisas, muito bem. Mas eu não quero um operário. Eu quero um operário, faço uma fábrica, uma coisa dessa. Não fabrico pesquisador. Contribuo com a formação como pesquisador de outros. Está entendendo? Que logo abra seu próprio espaço. Isso. Então, Anete e Francisco, para fechar a gravação e logo ficar em off, um pouco para comentar a defesa aquela e fechar nosso encontro com 10, 15 minutos mais. Aí, quer acrescentar alguma coisa, Francisco? Só falar que o encontro hoje foi muito bom, foi muito produtivo. E é legal depois ter a troca, porque, por exemplo, a Neto e Marileide, elas estão na prática, então ouvir elas já me ajuda na pesquisa, então acho que esse diálogo é muito legal, muito bom. Eu já vou sair daqui já com novas ideias e com as suas colocações, professor, como sempre. O trabalho em conjunto é muito melhor do que o trabalho sozinho. Então, É mesmo. muito bom. Esses encontros são muito bons. Hoje eu gostei bastante, muito mesmo. Anete. Eu estava ouvindo a sua fala aqui e lembrando que quando eu terminei meu mestrado, eu sumi da UFRN.
né, sumi, não queria mais, até que um dia, como eu falei pela manhã, eu vi a oferta e vi seu nome, e eu já me inscrevi porque eu sabia, de alguma forma, eu sabia que não teria os mesmos vícios que tem no PPGED. Eu fui com a esperança ele é novo no PPGED, então certamente não vai ter esses vícios, né? Que tem qual o seu referencial teórico. Ou então, quando chega os projetos de pesquisa na seleção, eles não vão ler o projeto de pesquisa, eles vão lá no referencial. Se o referencial for de acordo com o que eles trabalham, aí eles selecionam para ler. E se não for, eles nem leem. Vai para a lata do lixo, ou devolve lá para a secretaria. Não, devolve para a secretaria. É mesmo. Né? Então, a prática é essa. Mas vamos ver Em se nós relação ao conseguimos. Francisco, eu e Marileide, como a gente está em prática mesmo de professores, o que que eu puder ajudar, não tem problema. Eu estou Ai, sempre Anete, você é incrível. Você ajuda muito. não tem problema, porque a gente eu pelo menos já estou com 32 anos de estrada nisso, e trabalhei com formação de professores, então tá tranquilo. Que Mas precisar. você poderia também, Anete, entrar no Convive com algum trabalho relativo à formação de alfabetizadores. Como é que pode ser formada uma pessoa para ser alfabetizadora? Mas pense um pouquinho. Vou Tá parar certo. vou parar aqui a gravação vou interromper aqui para falar em off. Mas antes de interromper, quero agradecer mais uma vez a vocês por manter vivo esse espaço que eu amo tanto, que é o Genprof. Mesmo que ele não exista para CAPES, não exista CNPq, existe para nós em nosso coração. E aí, aos poucos, ele vai sair e vai se consolidar, vai se constituir e vamos para frente. Então, obrigado pela participação, Francisco, Anete, Marileide. E aí, no próximo encontro, alguém vai ter a palavra inicial. Então, interrompo aqui a gravação. Pronto. Então, interrompi a gravação.